Tudo bem, turma? Passar para vocês aqui umas dicas da parte de plotagem do projeto de vocês. Nessa videoaula, mostrarei para vocês como devem plotar no formato de escala, configurar também o tipo de folha, o tipo de layout e também configurar as penas de plotagem do AutoCAD, tá certo? Em aula, eu já tinha mostrado o projeto de vocês para vocês fazerem a entrega, só que para esse modelo aqui, eu vou usar um projeto meu já pronto, que vai servir até como referência para vocês utilizar no projeto, tudo bem? Vejam só, nessa parte aqui, temos aqui o Model Space, que está aqui o projeto. Eu deixei aqui no Model Space duas pranchas com o projeto elétrico do térreo e do primeiro pavimento, mas a gente não vai utilizar o Model Space, até porque o objetivo é fazer uma plotagem com escala. E o Model Space não tem escala que a gente utiliza, né? Então vamos lá, o primeiro passo, vocês vão ter que vir aqui no Layout, e por padrão do AutoCAD, ele já vem com Model Space, Layout 1 e Layout 2. No Layout, o que é que temos aqui no Layout? Essa, esse retângulo em azul claro, a gente chama ele de Viewport. No layout a gente não consegue modificar de nenhuma forma o projeto, até porque o layout ele é exclusivo para a plotagem. O que iremos fazer? Pode deletar essa viewport, clica nela, deleta. Não se preocupe que não perdeu o projeto, até porque ele está no modo space, está aqui do lado. Isso aqui é apenas a nossa área de plotagem. Antes de fazer qualquer plotagem, eu tenho que configurar essa folha aqui. De acordo com nossa aula, mostrei os vários tipos de folhas que utilizam em arquitetura para poder fazer a plotagem, desde o A0 até o A4. Nesse caso, eu acho mais interessante fazer a plotagem com folhas menores, até porque tem que pensar o seguinte: muitas das vezes o projetista ele vai levar esse projeto em campo, e lá no campo seria ruim estar manuseando uma folha do tamanho A0. Então vamos lá. Em Layout, a gente clica com o botão direito e vocês procuram a opção Page Setup Manager. Nesse gerenciamento da página, ou melhor, da folha, já mostra layout 1 e layout 2. Podem criar um novo layout sem nenhum problema, mas para esse caso, para tentar ser um pouco mais objetivo, vamos apenas modificá-lo. Vem aqui em Modify. Nesse ponto aqui, escolhemos a impressora, porque eu não tenho uma plotter aqui. Vou escolher aqui o AutoCAD PDF, esse High Quality. E aqui, vocês procuram uma folha A0, A1, A2. Para esse caso, vou escolher um A2. Vou utilizar essa daqui, ó, ISO Full Bleed A2. Por que Full Bleed? Porque não vai ter margem de impressão. Já mostrar aqui a área de plotagem que vai ser o layout e tem que ter cuidado aqui, ó, na escala, que aqui está customizada. Nesse caso, iremos colocar 1 para 1. E para uma unidade de medida aqui no AutoCAD equivale a uma unidade de medida no plano real, na folha real, certo? Feito isso, ok. Você já pode fechar essa janela. Já percebam que a folha já mudou aqui para o formato A2. O próximo passo, fora a escolha da folha, iremos inserir a nossa prancha. Na prancha é onde a gente coloca o elemento do carimbo, que é o elemento que vai identificar que tipo de prancha é aquela. Eu já tinha passado para vocês um modelo de prancha com carimbo, na verdade vários modelos, né? E está disponível no Classroom da turma. Nesse caso, vamos inserir utilizando o comando insert ou apenas teclando a letra I, se for no AutoCAD em inglês, ou se for em português, pode fazer um underline e o I. Nesse caso aqui, carregando aqui o arquivo que eu tinha passado para vocês, observe o seguinte, já aparece essa janela aqui para poder inserir. E nesse ponto aqui eu tenho Insert Point. Se vocês clicarem, vocês irão manusear em qual ponto aqui da folha irão colocar o bloco. Nesse caso, eu vou desmarcar para deixar nas coordenadas x, y e z, na origem zero de tudo, para poder ir aqui diretamente nessa folha. Fazendo dois cliques, redefinir aqui o bloco. Isso aqui pode fechar, que eu vou explicar. E pronto. Observem que o tamanho da minha prancha foi bem superior ao tamanho da folha 2. Por quê? Que essa prancha aqui, inicialmente, ela já veio no formato A0. Como aqui é um bloco dinâmico, eu posso já modificar ele aqui
para o formato A2. E ela preenche perfeitamente na nossa folha A2 de 594 por 420 milímetros. Esse bloco dinâmico eu já passei para vocês no Classroom. E aqui temos o nosso carimbo, que é um carimbo com atributos, que daqui a pouco a gente vai preenchê-lo. Então vejam só, já está preparado aqui o layout para a plotagem. O que é que está faltando? A gente inseriu os elementos. Quais são os elementos? Indo aqui em Model Space, os elementos são esses aqui. A planta baixa com projeto elétrico, eu tenho lista de materiais, diagramas unifilares, multifilares, quadro de cargas, simbologia técnica e notas técnicas do projeto que vocês fizeram, tá certo? Essa questão aqui do que está no modo Space, a prancha e o carimbo, é porque eu já inseri uma vez, mas a gente não vai utilizar o modo Space como via de plotagem. Iremos plotar no layout. Voltando aqui para o nosso layout 1, o que vocês irão fazer? Eu tenho que inserir o elemento aqui nesse espaço branco da folha. Utilizando o comando MV, que é Make View, ele pede para poder criar um retângulo onde vai inserir esses elementos. Então, vou passar um retângulo aqui até esse ponto. Não se preocupe, porque na plotagem, essa linha aqui em azul, essa demarcação em azul da viewport, ela não aparece na plotagem. Feito isso, o que aconteceu? Ele já trouxe todos os elementos que está lá no modo Space. Só que eu não quero esses elementos. Qual o primeiro elemento que eu quero aqui? A minha planta baixa com projeto elétrico. Clicando duas vezes dentro aqui da viewport, eu agora tenho controle do modo Space dentro do viewport. O que temos que fazer? É selecionar um elemento desse aqui e transpor na viewport de forma que ele fique centralizado nessa viewport. Para isso, iremos transpor em escala. Temos duas formas de escala. Eu vou ensinar a primeira, que é direta, utilizando o comando zoom, teclando a letra Z, Enter. Vou digitar aqui 1000/125 XP. Esse 1000, pessoal, porque o AutoCAD, por padrão, fazemos os nossos projetos, nossos desenhos em unidade de milímetros. 1000 milímetros equivale a 1 metro. E 125 equivaleria a quantas vezes seria no plano real ou na folha. No caso, 1000 milímetros no desenho do AutoCAD equivale a 125 milímetros na folha real. E o XP, só para via de conhecimento, quer dizer External Paper, que é papel externo, tá certo? Fazendo um OK, um Enter, quer dizer, ele já pegou o desenho e deixou na escala de 1 para 125. E nesse ponto temos que ter cuidado. A gente tem que movimentar aqui o nosso desenho utilizando o scroll do mouse clicando, porque se você mover o scroll do mouse agora, quando eu movi, perdemos toda a nossa escala de 1 para 125. Agora está aparecendo várias escalas. Se vocês observarem aqui, nesse ponto aqui, ó, onde passando o mouse, ó, aqui tem as escalas. A partir do momento que eu movimento aqui, esse número começa a aumentar. Vejam só. Isso são várias escalas ocorrendo, certo? Então voltamos aqui. Vamos inserir a escala novamente. Z Enter. 1000/125 XP. Clicando agora no scroll, não girando mais, vai aparecer um palm. Ou simplesmente poderia utilizar o comando palm, P, Enter, e tem aqui o palm. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse. E vou centralizar aqui a planta baixa com o projeto elétrico. Nesse ponto aqui, tá ok. Então aqui ficou em 1 para 125. Vou clicar duas vezes fora da viewport. E vou agora ajustar a minha viewport. Só clicar nela e agora a gente pode ajustá-la. Reduzir para cá um pouco e um pouco para cá também. Pronto, perfeito. Agora temos o elemento que é a planta baixa com projeto elétrico dentro da nossa viewport. O ideal é que todos esses espaços em branco que esteja na folha 2 sejam preenchidos com outras informações. E vamos trazê-las. Para poder trazer, tem que criar outra viewport. Mais uma vez, usando o comando MV, Make View. Vou trazer aqui mais um retângulo.
Mais uma vez, com o retângulo, ele consegue capturar os elementos que estão no modo Space. Clico duas vezes dentro da viewport desse retângulo. E agora eu vou selecionar. Vejam só, os elementos que a gente tem que deixar em escala, pessoal, é a planta baixa. Porque você tem que imaginar o seguinte. Esse projeto vai para o campo, vai para uma obra. Um engenheiro ele está com escalímetro, ele quer fazer a medição de algum trecho do eletroduto. Ele vai conseguir medir pela escala que foi atribuído durante o projeto. Mas esses elementos agora que eu vou centralizar, que é o quadro de cargas, não precisa estar em escala. Então eu apenas movendo aqui com o scroll do mouse, eu posso deixar aqui eles. Ou vocês podem clicar em Z Enter, seleciona aqui um quadradinho. Nesse ponto ele seleciona também. Pronto. Vamos clicar duas vezes fora. E agora é só ajustar um pouco essa viewport. Ajustando. Pronto. Ainda tem alguns espaços em branco. Posso preencher. Vou chamar mais outra viewport, MV. Um retângulo aqui. E aqui, clicando duas vezes dentro, eu vou puxar aqui uma nota técnica. Aqui, ó, nota técnica. Vamos clicar duas vezes fora para ajustar agora essa viewport. Ok? Então, nessa folha 2, conseguimos inserir aqui três elementos, onde é a planta baixa, quadro de cargas do alimentador, quadro de cargas do medidor e uma nota técnica. Se eu for fazer um zoom, não tem problema, porque o zoom está na folha. Mas se vocês clicarem dentro da viewport e for fazer um zoom, perdem a escala. Nesse ponto aqui, vamos preencher o nosso carimbo agora. Esse carimbo ele tem atribuições com atributos. Clicando duas vezes aqui no texto, vai aparecer a minha caixa de diálogo com os atributos. Pergunta, qual o título? Vamos lá, projeto elétrico. Projeto elétrico predial. De baixa tensão. Qual o responsável técnico? Quem é o projetista? Quem elaborou esse projeto? Vou colocar aqui meu nome, por exemplo. Cícero Barros da Rocha. Quem desenhou? Esse desenho vocês podem ter recebido pelo engenheiro civil, pelo arquiteto, pelo técnico de edificações. Vou colocar aqui um nome Elisa Victoria. Quem é o proprietário? Quem contratou, né? Para poder fazer o projeto. No caso, como sou professor, estou solicitando vocês colocar aqui meu nome também. Qual a escala? A gente atribuiu uma escala 1 para 125. Número da revisão. Como esse projeto vai ser entregue a primeira vez, quando entregar ao cliente, se ele quer fazer algumas modificações, aí o cliente retorna para a mesa do projetista com os seus pedidos. Se isso ocorrer, aí fica a revisão 1, 2, 3. Como nesse caso é a primeira vez que está sendo entregue, é a nossa revisão 0. A data, colocar a data de hoje. Unidade, metros, como a gente já definiu na nossa escala. E a folha? Essa folha eu vou inserir 1/3. O que seria a folha 1/3? Temos 3 folhas A2 e cada folha terá vários elementos. Nesse caso, 1/3. Ok? Pronto, aqui o nosso carimbo já está devidamente preenchido com os seus atributos. Para outra folha, para vocês não perderem já essa configuração da página e tudo, porque se eu clicar aqui no layout, esse aqui é o layout original. Não tem aqui um tamanho de folha pré-determinado e está aqui a viewport que a gente não pré-determinou e não temos a nossa prancha. Eu posso vir aqui, faço uma
criar aqui o novo layout, eu apenas faço uma cópia aqui, move a copy. Vou fazer aqui uma cópia do layout 1, ó, create a copy. Pronto, aí ele fez uma cópia, deixar aqui a cópia do lado. Esse layout 1, vou mudar, vou deletar esse aqui, o layout 2, a gente não vai usar. E esse aqui eu já posso mudar para layout 2. Por que eu fiz essa cópia? Para a gente manter nossas configurações, para não ter que refazer como a gente iniciou, né? E para esse caso aqui eu já posso deletar essa viewport também. Essa viewport vou deixar desse tamanho porque eu vou chamar outro elemento. Porque nesse projeto foi o pavimento térreo e ele possui um pavimento superior. Clicando duas vezes dentro da viewport, estou com acesso ao módulo Space. E aqui, ó, esse é o pavimento superior. Posso utilizar o comando zenter 1000/125 para deixar em 1 para 125 e daqui já fazer o enquadramento dessa planta baixa na viewport, certo? Já está enquadrado aqui, clico duas vezes fora, perfeito. Tem outra forma que eu posso ensinar para vocês, para não ter que estar tá digitando 1000/125, porque a gente está trabalhando em metros. Se fosse, por exemplo, 100/125, quer dizer, está em centímetros, porque 100 milímetros equivale a 1 centímetro. A outra forma, deixa eu voltar aqui para o modo Space, vocês podem criar as suas escalas. Como vocês criam? Nesse ponto aqui, onde tem a escala que eu tinha mostrado para vocês, ó, clicando aqui, ó, aparece várias escalas pré-determinadas do AutoCAD. Mas eu tenho uma parte aqui, Custom, para poder customizar. E nessa parte a gente pode adicionar uma nova escala. Tipo aqui, vem aqui adicionar, add. Qual o nome da escala? Por exemplo, vamos colocar a escala 1/100 metros. Estou criando uma escala agora. Como iremos criar? Proporções de escala. Qual é a proporção da unidade do papel em relação à unidade desenhada? É o que a gente estava comentando. Ó. 1000/100. Quer dizer o quê? Que a cada 1000 milímetros, que é 1 metro, equivale a 100 milímetros no real, na unidade real, né? Ok, está criado aqui, ó, 1000/metro. Mas por que fazer isso? Quando vamos no layout, se não quisermos estar digitando aqui toda vez Zenter 1000/125 XP, por exemplo, a gente simplesmente só é vir aqui onde foi criado a nossa escala e ela já vai estar aqui, ó, 1/100. Quando eu clico aqui, já está na escala de 1/100. Porque isso aqui já foi criado, para não ter que estar toda vez chamando o comando zent e estar digitando, certo? Não temos aqui 1/125, mas a gente poderia criar também 1/125. Mas a ideia é essa de estar criando escala. Ó, 1/1, ó, 1/5, 1/50. Aqui, ó, ó como ficou pequena. Mas vamos voltar aqui para o nosso zenter 1000/125 XP. Certo? Já tivemos essa aula sobre escala, só mostrando para vocês como utilizar o AutoCAD. Clicando duas vezes fora e vamos inserir mais outras viewport. BM. Quais os elementos, clicando duas vezes dentro aqui, ó. Trazer, por exemplo, é, esse diagrama aqui, ó, é o diagrama multifilar do alimentador. Certo? Clicar duas vezes fora. Agora clicar aqui na viewport para poder organizar melhor aqui, ó. Deixar aqui no padrão.
Só puxar ela para cá. Ok? Tá aqui. Diagrama multifilar do padrão de entrada. Isso aqui também faz parte, só puxar para cá. Ok. E nesse ponto aqui, voltando lá, eu só um carinho para a gente seguir aqui. Faltou a descrição da prancha. Qual é a descrição da prancha? A descrição da prancha vai ser o seguinte: quais são os elementos que estão nessa planta baixa? Para esse caso aqui foi o que? Planta baixa, pavimento térreo. E o outro elemento que a gente inseriu também aqui foi o quadro, quadro de cargas do alimentador. Só foram dois elementos. Aqui. Planta baixa, pavimento térreo, quadro do alimentador. Passou um pouco aqui do tamanho que eu posso configurar depois, que ele ultrapassou aqui a margem do texto. Mas ele configura. Aí nesse caso, como já está pré-preenchido tudo, só vamos mudar algumas informações, pouca coisa aqui. A descrição. Planta baixa, pavimento superior, diagrama multifilar, medidor. E a gente muda a nossa folha, né? Que essa folha não é mais 1/03, essa é a folha agora 2 de 3. E vocês podem até renomear aqui. Esse layout 1, em vez de ficar layout 1, podemos inserir aqui 1/3. Colocar aqui 1 de 3, 2 de 3. Tudo certo? Então, nesse ponto aqui, já foi criado. E aí, fosse criar a terceira, mais uma vez, fazemos aqui uma cópia. Copiar aqui a terceira. Foi copiado. E nessas eu coloco 3 de 3. Vou deletar essas viewport, que eu não vou mais utilizar como elementos a planta baixa. E agora eu vou inserir outros elementos. Criar aqui uma viewport. Clicar duas vezes. Nesses elementos, já vou trazer aqui o quadro de cargas. Não preciso colocar aqui mais escala, apenas irei ajustá-lo. Expandir um pouco a viewport. Outro MV. Nesse caso, vamos atribuir esse diagrama unifilar, que é desse quadro de cargas que está aqui acima. Deixar aqui centralizado. E ajustar a viewport. Vamos trazer mais elementos. Não importa o tamanho da viewport, depois vai ter que fazer os ajustes. Aqui, vou inserir o diagrama multifilar desse quadro de cargas. Já fez um reenquadramento. Agora é só ajustar aqui a nossa viewport. Perfeito. Temos muito espaço branco. Vamos completar com mais viewports.
Legenda. Legenda é interessante de ter aqui a nossa legenda de simbologia elétrica. E mais esse espaço em branco. Vamos ver quais elementos a gente pode inserir aqui nesse espaço em branco. Legenda de materiais. Se não couber ela inteira, a gente pode dividir em duas partes. Tudo, ó, lembre que esse pan, essa mãozinha aqui, eu estou clicando no mouse e no scroll, não estou girando ele, porque se eu girar o scroll, aí eu perco a escala. Certo? É outra parte da legenda. Ok? Só alguns elementos. Como eu já preenchi a nossa folha 2 com vários elementos, nesse ponto vamos ter que editar o carimbo. A descrição da prancha. Para esse nosso caso aqui, qual vai ser a descrição que temos aqui? Vamos mudar. Na descrição temos quadro de cargas 1, que é do pavimento térreo, diagrama unifilar, QD1, quadro de distribuição 1. Temos diagrama, para economizar tempo, diagrama unifilar e multifilar, QD1. Lista de materiais. Pronto, esses aqui são os principais elementos para poder destacar aqui. E qual é o número da folha? 3 de 3. Observe que ainda tenho mais elementos para poder incluir. Então, nesse caso, eu tenho que criar uma nova folha. Seria a folha 4 de 4 para poder inserir quadro de carga, diagrama multifilar do pavimento superior. Porque vocês vendo aqui, também temos o pavimento superior. Certo? Mas assim, com esses três elementos aqui, os três layouts criados já podem auxiliar vocês a terminar o projeto de vocês. O detalhe que eu tenho que mostrar para vocês agora é como plotar. Já está no ponto de plotagem, só que o que acontece? Ele está colorido e quando a gente coloca para plotar, temos que deixar no formato monocromático, que é o formato já de entrega do projeto. Até porque em AutoCAD a gente deixa sempre os layers coloridos, que é para poder auxiliar na questão do projeto, desenho, etc. Mas no real mesmo é tudo preto e branco, certo? O que vocês têm que ter ciência é o seguinte: o que é que eu falo sempre? Em um projeto elétrico, o protagonista é o projeto elétrico. Ele que tem que estar sempre em primeiro plano. O projeto elétrico está no primeiro plano, que vem o segundo plano, a parte de alvenaria e esquadrias, e em terceiro plano seria a parte de movelaria ou os blocos que a gente insere ao projeto. Para a partir disso, temos que criar quem são os planos. Eu vou pegar uma cor aqui para ter uma referência. É L-Fios. É a cor branca. Vou explicar por quê. Vou aqui para o layout 1, ou melhor, a nossa folha 1 de 3, né? E vou fazer um comando universal de impressão, que é o Ctrl P. Chegamos aqui, já está selecionada a nossa impressora, está aqui. O papel também está aqui, o tipo de layout, escala 1 para 1. Escala 1 para 1 é o papel, mas o elemento aqui está para 1 para 125. E do lado aqui, o que é que temos aqui? Ó? É o estilo de plotagem,
que eles já são os estilos pré-determinados do AutoCAD, que inclusive você pode criar até um estilo próprio. Por exemplo, se eu for aqui em New, aí ele pede para poder criar o estilo, você digita aqui, estilo, sim. Ele pergunta aqui a parte do editor do AutoCAD, ou o que a gente chama a configuração das penas do AutoCAD. E nesse ponto aqui, iremos configurar essas cores, que são as penas com a cor que deve ser plotado ou a sua espessura. Por que eu inseri aqui? Porque o objetivo é deixar tudo preto e branco. Vejam só, essas cores primárias, desde a cor 1 até a cor 9, a gente irá mudar para tudo na cor preto ou cinza, que vocês vão entender porque deixar tudo em primeiro plano. O que eu quero como primeiro plano? Essa cor cian. Eu uso muito a cor cian, que era para poder fazer os eletrodutos. E nele vou deixar a cor preta. E posso até mudar um pouco a espessura dele também. Deixar uma espessura com em torno de 1 milímetro. 1 milímetro é muito. Deixar aqui com 0,35, 0,35 é a espessura. O vermelho, que normalmente a gente utiliza, magenta, o azul, que é para a parte das esquadrias, vou deixar com a cor cian, com a cor cianã, com a cor cinza. Então já utilizo aqui, ó. Vou utilizar esse cinza número 9. O amarelo também irei deixar com o cinza número 9. Se houvesse algum bloco, alguma movelaria, eu já ia deixar com cinza número 8. Que o principal aqui para a esquadrilha é deixar sempre nessas cores aqui, certo? Deixa eu ver a minha cor branca, 255. Deixar aqui com cinza número 8. E essa deve ser a cor que está as esquadrias. Certo? E vamos terminar de configurar aqui. O verde, vamos mudar a cor para color 8, cinza 8. O cian já está preto. O azul escuro, vamos deixar o número 8. Magenta, número 8. O preto vai ser o preto mesmo. Color 8 vai ser o color 9. E o color 9 é o color 9. Isso aqui são as palhetas principais, né? As penas principais, né? Fazendo um OK, um Save e Close. Concluir. Vamos olhar aqui o Preview para ver como vai ficar esse tipo de plotagem. Pronto, esse é o Preview aqui. Olha o que aconteceu. Fazendo um zoom aqui, vocês percebem que o que está em primeiro plano são os eletrodutos. Só não ficou aqui a parte da ligação, porque eu tenho que ver a cor dessa ligação aqui para deixar preto também. Mudar essa cor para preto. Possivelmente a cor aqui é um cinza e eu não mudei para preto. Mas se eu pegar esse cinza e colocar para preto vai ficar. Mas eu quero que vocês percebam isso. Ó. Essa parte da alvenaria em si. Aqui, olha a esquadrilha. A esquadrilha aqui ficou na cor cinza número 9. Porque o nosso destaque, olha a porta. Olha aqui os elementos de luminárias, tomadas. É isso que tem que deixar em destaque. Por enquanto eu só deixei em destaque aqui os eletrodutos. Mas os demais elementos que for projeto elétrico, vamos deixar em destaque. Esse é o objetivo. Olha o carimbo aqui. Por que o carimbo não ficou? Porque aqui está a gente está utilizando um verde. Eu tenho que verificar qual é a tonalidade desse verde para mudar para preto. Aí quando a gente for fazer a plotagem desse projeto, irá ficar assim. Isso é o que a gente chama de configuração das penas do AutoCAD. Depois que está configurado, se tiver OK, já pode clicar aqui direto na impressora para poder imprimir em PDF ou fecha a tela para voltar a configurar normalmente essas penas, já que não ficaram tão bem configuradas. Vou tentar mudar aqui. Eu acho que nesse caso do meu projeto as luminárias estão na cor azul mesmo. Vamos mudar aqui para esse azul, colocar a cor preto. E esse color 8
O 9 vou deixar preto, que eu acho que era a cor da ligação elétrica. E o 9 aqui deixar preto também. Save Close. Vamos fazer outro preview e olhar agora. Ó, já mudou. Agora sim. Perceba aqui, ó, as luminárias ficaram pretas. Ligação elétrica, tá aqui os circuitos tudo em pretos. Ok. Os outros elementos, segundo plano. Aqui, ó. Olha a subida da escada. Tá um cinza claro, cinza número 9. Tá em segundo plano. Porque o primeiro plano é o projeto elétrico. Se fosse um projeto arquitetônico, qual era o primeiro plano? Toda a parte arquitetônica. Se fosse estrutural, o primeiro plano, a parte de estruturas. Só falta indicar aqui a cor desse carimbo. Eu tentar localizar qual é a cor desse verde para poder modificar. Certo? Vamos verificar aqui. Só tentar achar aqui que cor é aquele verde. Vamos ver se eu acho ele aqui rápido. 88, só clicando no ler para a gente descobrir. Mas vamos fechar aqui, save close. Vou fechar ele aqui, só por via de curiosidade, né? Vamos ver qual é a cor desse verde. 74 é o número dele. Qual o número 74? Então vamos para lá. Vamos mudar aqui. Aí a cor número 74. 74. Vamos mudar aqui para a cor preto, que vai ser o carimbo, ele pode estar em destaque. Vamos verificar. Perfeito. Certinho? Olha agora o carimbo ficou preto e branco. Esse que ele passou um pouco, depois a gente configura no carimbo, só é fazer um Enter que esse texto ele desce, para ficar mais centralizado. Feito isso, vamos agora plotar, clicar aqui para imprimir. Ele está processando, pediu aqui onde vai ser salvo, vou salvar aqui por exemplo. E aqui está o nosso PDF. Perceba que ele não perdeu resolução porque a gente imprimiu em alta qualidade. E nessa aula a gente conseguiu configurar as penas, escala e fazer a plotagem no layout. Tudo bem?